Seja bem-vindo ao Cientificando. Agora iniciaremos a caminhada para entender o pensamento dos eleatas a respeito da descoberta do ser. Há 3 filósofos na escola eleática. Neste vídeo estudaremos Parmênides de Eleia, enquanto no próximo veremos Zenão de Eleia e, no último, Melisso de Samos. Parmênides nasceu numa cidade chamada Eleia. Ele viveu na segunda metade do século VI até meados do século V a.C. Nela, ele fundou uma escola chamada Eleática, a qual foi responsável por uma grande influência sobre o pensamento grego. O pitagórico Amínias foi aquele que introduziu a filosofia. Parmênides foi um político ativo e muito participativo na formação das leis de sua polis. O que sabemos de seu pensamento é em grande parte preservado pelo seu poema Sobre a Natureza, do qual sobreviveram até a atualidade o prólogo inteiro, considerável porção da primeira parte e alguns fragmentos da segunda. Parmênides foi um filósofo que inovou a filosofia da physis, atingindo patamares ainda mais profundos que os assim chamados pitagóricos. Com ele, a cosmologia recebeu um enorme abalo do ponto de vista conceitual, transformando-se em uma ontologia. O que é ontologia? A composição da palavra ontologia combina o bloco onto, do grego ontos, que significa ser ou aquilo que é, com o bloco logia, do grego logia, que significa discurso lógico. A ontologia é o estudo do ser, é uma teoria do ser. Um exemplo de questão ontológica seria como as partes fundamentais do mundo se relacionam entre si. Enfim, a ontologia estuda as coisas que existem, especialmente coisas cuja existência é logicamente embasada por uma teoria. Parmênides é o primeiro a propor uma caracterização ontológica à natureza fundamental da realidade, aquilo que chamamos de princípio. O filósofo se preocupa em saber o que torna o princípio o que ele é, ao invés de o definir como certo elemento. E sobre isso, Parmênides discorre, deixando de se ater ao que ele é, mas qual é sua razão, como se comporta e, mais importante, o que é inerente à sua existência, isto é, de quais características ele dispõe para existir ou não. De uma forma cômica, podemos dizer que Parmênides fala sobre a natureza da natureza fundamental da realidade, e não quem ou o que ela é. No prólogo de sua obra, o filósofo apresenta aos ouvintes e leitores uma pequena peripécia para expor como o pensamento eleata será estruturado. Parmênides imagina ser levado sobre um carro puxado por éguas e guiado por jovens filhas do sol para a moradia de uma deusa que personifica a verdade. Chegando lá, a deusa o revela a própria verdade, como diz nos seguintes versos. Ó jovem, tu que companheiro de mortais guias, como as éguas que te carregam, chegas à nossa morada. Alegra-te, pois não foi sorte infasta que te levou a percorrer este caminho, mas lei e justiça divinas. É preciso que aprendas tudo, tanto o sólido coração da verdade bem redonda, como as opiniões dos mortais, nas quais não há verdadeira certeza. E também isso aprenderás. Como as coisas que aparecem era preciso que verdadeiramente existissem, sendo todas em todo sentido. Interpretando os últimos 5 versos, podemos mapear conceitualmente o pensamento proposto por Parmênides, que indica 3 caminhos do conhecimento. A partir do verso "o coração sólido da verdade", obtemos a via da verdade absoluta. Depois, ao analisarmos o verso "as opiniões dos mortais", tiramos a via das opiniões falazes, isto é, da falsidade e do erro.
E do verso "como as coisas que parecem era preciso que verdadeiramente existissem", tiramos a terceira via, a da opinião plausível. Agora, vamos percorrer tais caminhos e analisar durante a viagem o que é o ser do princípio. O caminho da verdade absoluta é a via do princípio, isto é, daquilo que sustenta a realidade. Sobre a existência do princípio, então, Parmênides constrói a sua máxima. O ser existe e não pode não ser. O não ser não existe e não pode ser. Parece confuso? Sim, parece. Até eu substituir e deslocar alguns termos, ficando da seguinte forma. Se A é A e B é B, A não pode ser B, como tampouco B pode ser A. A máxima de Parmênides é nada mais nada menos que a primeira formulação do princípio da não contradição. Com ele, o filósofo quis evidenciar a impossibilidade de duas coisas mutuamente excludentes serem iguais. Tal proposição acabará por constituir o pilar principal de toda a lógica do Ocidente. Para isso, Parmênides toma o ser e o não ser em seus significados integrais e unívocos. O ser é o positivo puro e o não ser é o negativo puro. Um é o total contrário do outro. Eu acabei de falar unívoco, mas você sabe o que essa palavra significa? Algo unívoco é aquilo que, mesmo aplicado a objetos claramente diferentes, mantém o mesmo sentido ou significado. Ou seja, se tudo vem do ser, tudo é ser, por mais que aparentem não ser. De certa forma, tal característica coincide com a premissa de um princípio universal, não é? Basta lembrarmos que o princípio é aquilo que fundamenta toda a realidade e, dele, todas as coisas se exprimem. Porém, as coisas que tomam forma a partir dela não perdem a sua essência, isto é, elas continuam sendo princípio, por mais que aparentem ser distintas. Em uma lógica e lucidez reconhecidas e admiradas por Platão, Parmênides deduz gradativamente os atributos estruturais do ser, ou melhor, deduz aquilo que o princípio necessita para existir e manter a sua existência. Em primeiro lugar, espectador, o ser é não gerado e incorruptível. Pense junto comigo. É lógico que o ser, como existir, não teve um começo. Se o tivesse, há duas hipóteses possíveis. A primeira diria que o ser veio de um estado de não existência, veio do não ser, o que é um absurdo. O não ser não existe e, portanto, todas as suas expressões levam à não existência. Assim, é impossível o não ser dar origem ao ser. A segunda hipótese é de o ser ter derivado do ser, o que é igualmente um absurdo, porque então ele já existiria, levando em conta o caráter unívoco do ser e do não ser. Por essas mesmas razões, também é impossível que o ser se corrompa, que se torne algo que não é. Consequentemente, o ser não tem passado nem futuro. Isto porque o passado é aquilo que não existe mais e o futuro é aquilo que ainda não existe. Como o ser não pode não existir, portanto, a conclusão lógica é que o ser é presente eterno, sem um início e sem um fim. O ser é também imutável e imóvel, porque tanto mobilidade quanto mudança pressupõem um estado de não ser, para o qual deveria se mover ou no qual deveria se transformar. O ser é também imóvel, porque não tem um começo e nem um fim. É infinito também espacialmente. O ser não muda, pois, se mudasse, nunca poderia ser, visto que estaria sempre em transformação, o que contraria o caráter unívoco do ser. Disto,
dá para inferir que o ser é um todo igual, como se o ser se amalgamasse com o ser, sendo impossível conceber um mais de ser ou um menos de ser. O ser é uma unidade por si só. Com base em tudo isso, Parmênides proclama que o ser é limitado e finito, porém não literalmente. Afinal, se fosse literal, contradiria tudo o que falamos até agora. Enfim, o sentido que ele busca nessas palavras é o seguinte: com o limitado, ele quer dizer que o ser é completo. Como finito, ele quer dizer que o ser é perfeito. Ainda complementa que o ser não precisa de acréscimos ou decréscimos, pois em qualquer um desses casos haveria um não ser. Nesse sentido, a igualdade absoluta, a finitude e a completude existentes no ser se confundem com as existentes na ideia de esfera, já considerada o sólido geométrico perfeito pelos pitagóricos. Em última instância, o ser e o pensamento se coincidem. É possível afirmar isto, pois o pensamento existe por causa do ser. Sem o ser no qual o pensamento é expresso, não é possível encontrar o pensar. Isso demonstra que nada mais existe além do ser, pois se algo tem de existir, o faz através dele, e este algo é o ser de qualquer forma. De outro modo, é possível dizer que não se pode pensar a não ser pensando o ser, pensando aquilo que é. Quando alguém fala, estou pensando nada, não significa que realmente o faz. Na verdade, é impossível tal feito. Considerando que o nada é o não ser, é não existência, e que pensar é uma extensão do ser, o nada é impensável devido a tudo que falamos até aqui. Iniciarei a discussão da via das opiniões falazes citando mais uma fala da deusa da verdade presente no poema Sobre a Natureza, de Parmênides. Afasta o pensamento desse caminho de busca e que o hábito nascido de muitas experiências humanas não te force nesse caminho. A usar o olho que não vê, o ouvido que retumba e a língua. Mas, com o pensamento julga a prova que te foi fornecida com múltiplas refutações. Um só caminho resta ao discurso, que o ser existe. O caminho do erro é o caminho dos sentidos. Podemos entender isso analisando o trecho que o hábito nascido de muitas experiências humanas não te force, nesse caminho, a usar o olho que não vê. Por quê? Bem, é simples. Os sentidos parecem atestar o não ser à medida que anunciam a existência do nascer e do morrer, do movimento e do devir. Você está familiarizado a ver carros em movimento, a ver pessoas nascendo e morrendo. Acredita, portanto, que as coisas deixam de e passam a existir. Os sentidos nos induzem a tal hábito. E ao afirmar que isso realmente ocorre, está fadado à via da opinião falaz. Anda pelo caminho do erro não só quem expressamente diz que o não ser existe, mas também quem crê poder assegurar concomitantemente o ser e o não ser, e quem crê que as coisas passem do ser ao não ser e vice-versa. Resumindo, a via da opinião falaz engloba todas as posições que ousam a existência do não ser, isto é, que ousam a existência da não existência, do impensável e do indizível. A terceira via é o caminho das opiniões plausíveis. Temos ela no poema proposta pela deusa no fragmento "Como as coisas que aparecem era preciso que verdadeiramente existissem". É na segunda parte do poema que a deusa expõe o ordenamento do mundo conforme ele aparece para a gente. Como já foi dito, no entanto, poucos fragmentos de tal trecho chegaram à atualidade. Com tal caminho,
Parmênides buscou um discurso que procurasse dar conta dos fenômenos e da aparência das coisas, porém com a condição de que ele não contrariasse o grande princípio e que não admitisse o ser e o não ser juntos. Como isso é possível? Antes falamos de nascer e morrer. É intuitivo para nós que o nascer denote a passagem do não ser ao ser, enquanto o morrer implica a passagem do ser ao não ser. Porém, afirmar isso é um absurdo. O que Parmênides apresenta é um caminho alternativo para tal afirmação não ser um absurdo. O erro para o filósofo está em não se ter compreendido que os opostos se devem pensar como incluídos no imenso mar que é o ser. Ambos os opostos são ser. O nascer e o morrer são transições de ser para ser. Luz e escuridão, nenhuma das duas está no nada. Ambas são ser. A tentativa de conciliação entre as sensações e a razão se chocou contra aporias. Para quem não sabe, uma aporia é um problema filosófico que aparenta não ter solução ou conclusão. Por quê? Ao serem expressões do ser, o ser, que é um todo idêntico, tanto luz quanto escuridão perdem seu caráter diferenciador. Consequentemente, ambas se tornam idênticas. Vale salientar que o ser de Parmênides não admite diferenciações quantitativas nem qualitativas. Os fenômenos, pelo terceiro caminho, estariam consequentemente petrificados na fixidez do ser. Se os fragmentos da dedução da terceira via tivessem sobrevivido às intemperanças do tempo e da humanidade, talvez conseguiríamos escapar dessa aporia. Porém, Zenão e Melisso, discípulos de Parmênides, levavam a cabo a proposição do ser e acabaram por abolir completamente o caminho das opiniões plausíveis, sobrando apenas a via da verdade. Você está com dúvidas sobre algo? Comente aí embaixo. O conteúdo deste vídeo foi bastante denso e muitos dos conceitos vão contra a intuição. Não se acanhe. Antes de finalizar, gostaria de divulgar o perfil do Instagram chamado Refrações. Nele, você encontrará conteúdos relacionados à literatura e à filosofia, bem como comentários de filmes e tudo o que há de mais refinado no universo cult. Bem, por hoje é só. O próximo episódio desta série abordará os paradoxos de Zenão. Fique ligado! Saiba que o embasamento científico do vídeo repousa sobre a coletânea de História da Filosofia de Giovanni Reale e Dario Antiseri. Não esqueça de avaliar o vídeo e compartilhe com seus amigos se tiver gostado. Pela ciência no seu cotidiano, até mais!